que a interpretem quem tiver mais poder. Não pode. Não pode. A OAB tem que falar alguma coisa sobre isso, a Associação dos Advogados. Cidadania, cidadania. Não é isso? Não é isso que vocês falam? Não tem que obedecer às regras do Código? Como é que você pode respeitar os princípios da Constituição com um artigo como esse? O cidadão não é banco, o cidadão não produz dinheiro, quem produz dinheiro é banco. Bem, da coisa julgada. Interessante aqui também. Muita gente ganhou dinheiro com essa história de coisa julgada. Denomina-se coisa julgada material a autoridade. Como autoridade que torna imutável? Como autoridade? Como assim? Denomina-se coisa julgada. Vamos parar de material, de formal. Para com isso. Toda forma, matéria, forma, vender livro, sabe? Não. Denomina-se coisa julgada a impossibilidade de discussão, de sentença, não mais sujeita a recurso, salvo, exceto os casos de nulidade, insanáveis, por serem insanáveis. O 489 tem que ter uma outra redação. Alô, OAB, alô, Ministério Público também, né? A sentença, vamos lá, tal, artigo 491, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Os motivos não fazem coisa julgada. Ora, se você julga uma coisa a partir dos motivos, os motivos não fazem coisa julgada. É difícil. Só psicanálise, não, psiquiatria. Muito bem. A verdade dos fatos não faz coisa julgada. A verdade ela fica aí. E os motivos, eles ficam aí. Quer dizer, o juiz conclui a causa, né? Não tem mais direito a recurso, etc., mas os motivos ficam por aí, como fantasmas na cabeça, na mente. A verdade fica aí, por aí. Não é Tiradentes. Meu companheiro nos debates número 1 sobre a lei que pretende, mas não conseguirá, nos termos apresentados até o momento, criar um novo procedimento para a aplicação das leis civis. Artigo 494, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, observado o disposto no parágrafo único do artigo 963. É proibido. Vedar é proibir, né? Vedar é a mesma coisa que o veto, que os Estados Unidos têm lá na ONU. 100 países dizem não, os Estados Unidos diz sim e ponto. Vai lá, joga uma bombinha e todo mundo fica quieto. Vai beijar a mão do embaixador e tomar champanhe com ele. Então, é assim. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, em cujo respeito se operou a preclusão, observado o disposto no parágrafo único do artigo 963. E o que diz o parágrafo único do artigo 963? As questões resolvidas na fase cognitiva, ou seja, de conhecimento, instrução de processo, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão ou nas contrarrazões. Quer dizer, esse é maquiavélico. É vedado discutir no curso do processo as questões já decididas, vai para o 963, parágrafo. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, quer dizer, se comportar agravo de instrumento, e o indivíduo não entrou com agravo de instrumento, ele já não pode mais falar em apelação. O que é isso? Bem, então, pelo que eu entendi, é o seguinte. Você tem o direito a agravar de instrumento. Digamos que você não agrave, não pode falar mais nada, ok? É uma outra maneira de se legitimar as fraudes, as incompetências, as responsabilidades. Então, o artigo 493 deve ser analisado junto com o parágrafo do 963 e chamar um professor de semântica, um outro de psiquiatria, e
alguém que entenda, né, de economia popular para ver onde é que nós vamos parar. Artigo 493, transitado em julgado, a sentença de mérito considera serão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, ressalvada a hipótese de ação fundada em causa de pedido diversa ou, vírgula, eu coloco, nós colocamos, deveríamos colocar. Transitada em julgado a sentença de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, ressalvada a hipótese de ação fundada em causa de pedido diverso ou no caso de nulidades absolutas. Esse artigo pode ficar bem civilizado. Artigo 496, quando a sentença condenar, da liquidação da sentença. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia líquida, proceder-se-á sua liquidação a requerimento do vencedor. Não dá. Sentença ilíquida é uma declaração. Cândido Dinamarco, tem uma série de vários processualistas aí que vivem da fala, da linguística, da processualística mesmo, né? Só fazem isso na vida, vivem disso, analisando. Então, eles analisam a questão da sentença, são declaratórias, constitutivas, etc. Por exemplo, a sentença ilíquida, ela é declaratória. Então, ora, se ela declara, e dentro da sua declaração precisa ser liquidada para chegar ao valor, porque, afinal de contas, tudo é valor, tudo é dinheiro, então ela não se concluiu. Eu estou falando isso por causa, devido por causa da experiência própria também. Uma sentença de 1996, modificada pelo tribunal, blá, blá, blá. Bem, a primeira sentença é de 1996. Em 2011, até hoje não foi liquidada. E por que não foi liquidada? Porque está escrito isso aqui, ó, que vai se manter. Se eu não me engano, no código anterior estava escrito credor. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do vencedor? Não. A requerimento do credor ou de qualquer dos beneficiados no título executivo. Que tal? Eu, como advogada, beneficiada, por exemplo, por sucumbência, não posso pedir a liquidação? Quer dizer, o credor simplesmente decide não entrar com uma petiçãozinha para liquidar a sentença fica ilíquida ad perpetuum e não acontece nada? Bem, sugiro que seja a requerimento do credor ou dos beneficiários indicados nos títulos, no título executivo, que ficaria muito melhor. Artigo 496, continuando. 2. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, repetindo, proceder-se-á a sua liquidação, vou ler com a minha sugestão, a requerimento dos beneficiários do título executivo. Então, vai falar por arbitramento, quando determinado pela sentença ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ok, tudo bem. Inciso 2º, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Isso é porque eles querem que o judiciário caminhe um pouco mais rápido. Como procedimento comum? Quer dizer, a sentença vai mandar para um outro processo só para liquidar a sentença? Artigo 500, inciso 2. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2, por carta, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo? Como assim? O indivíduo mudou, vai ser intimado para cumprir a sentença por carta em aviso de recebimento, mas ele mudou. Mas mesmo assim, se o correio devolver a carta dizendo, olha, ele mudou, vai considerar-se que ele foi intimado. Houver mudado de endereço sem prévia comunicação. Quer dizer, pera um pouquinho, quer dizer que estão falando o quê? Isso aqui é criminal? É processo criminal junto com processo civil? Não existe um código de processo criminal? Ou o credor de uma sentença civil, ele não pode mudar de endereço? Parágrafo 3º. Simplesmente é um absurdo. O indivíduo mudou de endereço, não sabe que tem uma sentença para cumprir. Pode acontecer. Principalmente se for pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz o quê? Defende miseráveis. E miseráveis mudam de casa cada semana. A favela pega fogo, né? Então, não dá.
Parágrafo 3º do artigo 500 é quase que uma aberração jurídica no Código de Processo Civil. Acho que confundiram o Código Penal, o Código Civil, sei lá. Artigo 502, além da sentença condenatória, será também objeto de cumprimento de acordo com os artigos... Condenatória? Bem, além da sentença condenatória, como se a sentença fosse só condenatória no processo civil. Quer dizer, tem um erro gravíssimo aqui no artigo 502, na cabeça do artigo. Serão também objeto de cumprimento de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1º. As sentenças proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, de fazer, de não fazer, ou de entregar coisa, são também objeto de cumprimento. Tudo bem, tá. A questão aqui é o inciso 3º. O acordo extrajudicial de qualquer natureza homologado judicialmente. Quer dizer, eu faço um acordo judicial e esse acordo de qualquer natureza tem que ser homologado judicialmente? Não tem que ser homologado. Se eu fiz um acordo judicial, está feito o acordo judicial. É meu direito, eu acordo com quem eu quiser. Fizemos o acordo e pronto. Do cumprimento da sentença condenatória em quantia certa. Agora começa a festa do capitalismo. Impressionante. Muito bem. Do cumprimento provisório da sentença condenatória em quantia certa. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, porque é o seguinte, isso daqui é uma falácia. Cumprimento provisório, execução provisória, execução, todo recurso, nenhum recurso, exceto alguns especiais, tem efeito suspensivo. Não tem. E você chega no tribunal, você pede efeito suspensivo, você prova documentalmente dos danos que estão ocorrendo na sua vida privada, na sua vida patrimonial, e ninguém lê. Embora cada desembargador deva ter de 5 a 6 a 7 assessores, mas ninguém lê. Artigo 506. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Da mesma forma que o cumprimento definitivo, ok? Você recorreu, mas esperando o quê? Um milagre. Sujeitando-se ao seguinte regime. Observa, parágrafo 1º. A multa que se refere, parágrafo 1º do artigo 509, é devida no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 519. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento no prazo do caput, quer dizer, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%. Então, tá, o cidadão vai ter que produzir 10% de dinheiro quando ele for intimado para pagar, para cumprir uma sentença declarada formalmente de cumprimento provisório, ele já vai pagar 10% no prazo de 15 dias. Quer dizer, 15 dias ele vai ter para fazer dinheiro, né? Mandar fazer, sei lá, de repente pode contratar alguém, mandar roubar, qualquer coisa, para pagar um débito. Né? Então, é isso. Se ele não pagar em 15 dias, vou continuar no 506 aqui. O cumprimento provisório, parágrafo 3º, o depósito a que se refere o parágrafo 2º, importa a renúncia ao direito de impugnar o pedido de cumprimento da sentença. Todavia, o levantamento do depósito dependerá de prestação de caução. Como assim? O depósito a que se refere o parágrafo 2º, importa em renúncia do direito de impugnar o pedido. Como assim? Se eu estou sujeito a pagar 10% de multa, o 509 vai dizer o seguinte: no caso de condenação em quantia certa, já fixada em liquidação, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado e intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10%. Se eu estou correndo o risco de ter mais custas e mais honorários, eu faço preventivamente e recorro. Por que impedir que o indivíduo que já pagou, só porque ele fez o depósito? Como importa a renúncia? Não importa a renúncia nada. O parágrafo 3º não tem renúncia. O indivíduo depositou preventivamente por coação. Coação. Né? E aí ele não pode ser penalizado. Agora, as controvérsias da reforma anterior a respeito de honorários, etc., eles estão resolvendo aqui sempre contra o devedor.
Muito interessante. Artigo 509. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em declaração, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do